Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir questões de informática básica do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, olha só, pessoal, nós iremos trabalhar em questões de informática para o concurso de referência, que é o concurso do Instituto Federal de Sergipe, cuja banca elaboradora é o Instituto Verbena, beleza? Então, vamos trabalhar nesse tipo de questão aí dessa banca. Então, vamos para a primeira questão, que diz assim: o Windows 10 é o sistema operacional da Microsoft lançado em 2015. A principal função de um sistema operacional. Então, você vai observar o seguinte: o verbo atrelado ao sistema operacional é gerenciar. Você vai procurar algo relacionado a gerenciar. Atuar como software de criação de imagens 3D? Falso. Detectar e eliminar os vírus do computador? Isso aqui é antivírus. Realizar a limpeza de arquivos e apagá-los automaticamente? Também não. Então, o gabarito vai ser a letra A. Gerenciar e administrar todos os recursos de um sistema, incluindo o sistema de arquivos e componentes de hardware. Qual é o sistema de arquivos do Windows 10 e 11, por exemplo? Seria o NTFS. Então, o gabarito aí seria a letra A. Próxima. O Windows 10 é uma das versões do sistema operacional da Microsoft. O que está localizado na barra de tarefas desse sistema operacional. Então, observe o seguinte: quando você acessa a área de trabalho ou desktop, você vai perceber que na parte inferior existe o que a gente chama de barra de tarefas, que é tudo isso aqui, ó, barra de tarefas. Você vai observar que o primeiro botão que você verifica nessa área seria o botão Iniciar. Para acionar o menu Iniciar, basta você clicar no botão Iniciar ou pressionar a tecla do Windows ou pressionar Ctrl ESC. Outra informação que você verifica na área de trabalho ou desktop seria a área de notificação. Então, nesse caso, aí você marcaria letra A. Iniciar, que seria o botão Iniciar, e a área de notificação. Gabarito, letra A. Próxima. Qual atalho é usado para capturar uma parte específica da tela a ser selecionada após a aplicação do atalho do sistema operacional Windows 10? Então, se eu quero capturar, selecionar, você lembra de alguma coisa relacionada ao Shift. Então, ele vai selecionar algo específico na tela, o screen. Ele vai selecionar algo específico na tela. Então, seria janela do Windows, selecionar algo específico. Então, tecla do Windows, Shift S. Observe o seguinte: quando você pressiona, você poderia selecionar essa área específica aqui, ó, e você vai capturar e levar para a área de transferência. Então, quando você pressiona a tecla do logotipo do Windows mais Shift mais S, você vai fazer uma captura de tela de parte da tela. O gabarito seria a letra D. Então, observe o seguinte: se eu pressionar o Windows mais S, o que vai acontecer? Quando você pressiona a tecla do logotipo mais S, você vai abrir a pesquisa. Para ampliar seu conhecimento, é importante você verificar o suporte da Microsoft e você verificar o conteúdo atalhos de teclado. Muito interessante. Por exemplo, se eu pressionar a tecla do Windows mais R, ele vai abrir uma caixa de diálogo chamada de executar. Aí você pode executar atalhos. Por exemplo, um atalho que você poderia executar seria digitar a palavra WinWord. E aí você vai abrir a tela do Word que está instalado no seu Windows. Se você pressionar a tecla do logotipo do Windows mais T, ele vai percorrer os aplicativos na barra de tarefas. Então, aqui são alguns exemplos. Se eu quero capturar uma parte específica da tela, você pressiona a tecla do Windows, Shift S, gabarito letra D. Próxima. É possível encontrar diferentes tipos de softwares e aplicativos nos sistemas operacionais. No sistema operacional Windows, é possível encontrar softwares associados às categorias de navegação na web e desenho, a saber, se eu quero navegação na web, seria o Microsoft Edge. Se eu quero desenho, seria o Paint. Então, o gabarito seria a letra A. Lembrando que o navegador trabalha com HTML e o Paint ele trabalha com PNG. Então, no caso aqui, são extensões de imagem. Outras extensões de imagens que nós temos seriam quais? BMP, GIF, TIFF, tá bom? São alguns exemplos de extensões de arquivos. Então, no caso, gabarito letra A. Próxima. O WordPad é um processador de textos
com recursos simples está disponível no sistema operacional Windows 10 da Microsoft. Na figura a seguir, há uma janela do WordPad com 3 pontos de marcação. Então, o WordPad, pessoal, ele trabalha com a extensão RTF. Então, ele seleciona aqui A. O A, observa que tem aqui, ó, alinhar à esquerda, centralizar. Isso aqui são alinhamentos. Então, você procura aqui, ó, A. Tem alinhamentos aqui na letra D, ó. Então, você já marcaria a letra D. B, quem seria o B? Seria a régua. Todos têm régua aqui, ó, régua. Tranquilo. E o terceiro seria a inserção de data e hora. Então, o gabarito realmente é a letra D. Próxima. No Windows, a extensão dos arquivos permite que o sistema trate cada um deles de forma diferente. As 3 extensões que representam arquivos do tipo texto, imagem e planilha de dados são respectivamente. Então, observe o seguinte. Se você tiver instalado o Excel, ele vai gerar um arquivo com a extensão XLSX. Isso no Excel. A partir de qual versão? A partir do 2007. Bom, pessoal, aí olhando para as alternativas, a única que teria XLSX como alternativa de planilha de dados seria a letra C. Ó. Não poderia ser na sequência texto, ó. GIF não é imagem. DocX poderia trabalhar com texto. TXT trabalha com texto. A segunda imagem, ó, JPG é imagem, JPG é imagem, PNG é imagem, GIF é imagem. JPG não é planilha de dados. PNG não é planilha de dados. JPG também não é planilha de dados. Não seria CSV, porque isso aqui seria valores separados por vírgula. Então tá fora. Então o gabarito realmente seria a letra C. Próximo. Existem diferentes tipos de aplicações utilizadas para manipulação de arquivos. As mais comuns são as consideradas software livre e software proprietário. No caso de software livre, o LibreOffice Impress é uma ferramenta que permite manusear o seguinte tipo. Então veja o seguinte, o LibreOffice Impress ele é similar ao PowerPoint. Ambos trabalham com apresentação em slides. Então, no caso, eu coloquei uma tabela para vocês. Ó. No Microsoft Office, você vai pagar uma licença. E o LibreOffice seria algo livre de pagamento de licença. Processador de textos, Word, que gera arquivos com a extensão DocX, ele tem o similar ao Writer, que gera arquivos com a extensão ODT. Planilha eletrônica Excel, que gera arquivos com a extensão XLSX, você vai ter o similar dela, o Calc, que gera arquivos com a extensão ODS. Apresentação de slides, PowerPoint PPTX, o similar dela no LibreOffice seria o Impress, a extensão ODP. Então, o LibreOffice Impress seria apresentação de slides, gabarito letra D. Próxima. Qual dos seguintes aplicativos para manipulação de planilhas eletrônicas no sistema operacional Windows é um software livre? Então, observa, ele quer planilha eletrônica instalada no sistema operacional Windows e que seja um software livre. Então, você marcaria Calc. Letra A. Observe o seguinte, ó. O LibreOffice ele é um pacote de software livres. Ele tem um processador de textos Writer, que gera arquivos com a extensão ODT, tem planilha eletrônica Calc, que gera arquivos com a extensão ODS, tem programa de apresentação de slides Impress, extensão ODP, tem um editor de fórmulas, que seria o Math, ODF, você tem um gerenciador de banco de dados, que é o Base, ODB, e tem um programa para criar desenhos vetoriais, que seria o Draw, extensão ODG. No caso, o aplicativo de planilha eletrônica, que é um software livre, nesse caso, letra A, Calc. Próxima. Software livre é um termo que se refere a um programa de computador que pode ser utilizado, modificado e distribuído livremente, sem restrições de uso ou de acesso ao código que compõe o programa, o código-fonte. É um programa considerado software livre. Então seria, por exemplo, LibreOffice Writer. Tranquilo, pessoal? Writer, Calc, Impress, Math, Base, Draw, entre outros. Por exemplo, Linux, que é um sistema operacional. Então, gabarito letra A. Próxima. No Microsoft Word, qual ferramenta é utilizada para copiar a formatação de um objeto, estilo de fonte, tamanho e cor, e aplicá-la a outro local? Então, esse aqui seria o pincel
de formatação que funciona através de teclado, por exemplo, com Ctrl mais Shift mais C para copiar a formatação e o Ctrl mais Shift V, que vai aplicar a formatação. Então, o gabarito aí seria realmente a letra B. Próxima. No Word, a correção ortográfica pode ser realizada seguindo os comandos. Então, você vai observar o seguinte: se eu quero corrigir a ortografia, é porque eu quero fazer uma revisão. Eu quero revisar algo. Então, você vai procurar aí na letra C. Revisão, ortografia e gramática, tecla de atalho F7. Letra C é a resposta. Próxima. A planilha Excel permite realizar diferentes tipos de cálculos, baseados em funções nativas. Supondo que se deseja realizar a soma dos elementos que estão presentes na coluna A, da linha 1 até a linha 5, ou seja, de A1 até A5, e seu resultado colocado na linha 7, na mesma coluna, a fórmula que deverá ser escrita na linha 7 é: primeira coisa, começar com o sinal de igualdade. Observa que a única alternativa que seria verificável isso seria a letra B. O intervalo tem que ser colocado entre parênteses. Observa que tem colchetes na letra C, tem as chaves na letra A e na letra D, portanto, o gabarito seria a letra B. Observe esse intervalo que eu coloquei aqui de exemplo. Ele pediu que colocasse na linha 7. Eu coloquei na linha 6, não tem problema nesse caso. Eu quero a coluna A, as linhas 1, 2, 3, 4, 5 dessa coluna A. Ou seja, eu quero esse intervalo de A1 até A5 para fazer uma soma. Então, realmente, o gabarito seria a letra B. Próxima. Uma planilha eletrônica é um software que permite a organização, análise e a manipulação de dados em formato de tabela. Ela é composta por células dispostas em linhas e colunas, em que é possível inserir números, textos e fórmulas para realizar cálculos automáticos. As planilhas eletrônicas são amplamente utilizadas em diversos contextos como contabilidade, finanças, engenharia, ciência de dados e gerenciamento de projetos, devido à sua flexibilidade e à capacidade de automatizar tarefas repetitivas. Ao utilizar a fórmula igual soma-se, abre parênteses, A1, dois pontos, que quer dizer até, a 10, ponto e vírgula, que quer dizer e ou com o valor maior que 10, com, ponto e vírgula, de B1 até B10, no Microsoft Excel, na célula A12. Qual será o valor resultante? Então, observe o seguinte, vou colocar aqui a fórmula e vou trabalhar no conteúdo que está sendo utilizado aí na fórmula. Primeira coisa, o se. Observe que o se é uma condição. Essa condição está dentro desse intervalo de A1 até A10. Ele está dizendo o seguinte, ó, se no intervalo de A1 até A10 você encontrar valores maiores do que 10. Então, olha só, no intervalo de A1 até A10 é a coluna A, as linhas de 1 até 10. Observa que eu selecionei aqui com laranja. O que eu quero selecionar? Os valores maiores do que 10. Então, eu tenho o 15, 15 e o 20. São os valores aí maiores do que 10. Tranquilo. Agora, o que seria essa parte final de B1 até B10? Seria a soma. Observa que eu marquei aqui de verde para você ver que ele quer a soma. Então, eu vou ligar essa referência do 15 aqui na outra coluna. Então, o 15 tem como referência o 10, outro 15, 10 e o 20, 10. O que é que eu quero somar? A coluna B, que faz correspondência aos valores maiores do que 10, que estão na coluna A, de A1 até A10. Então, vou somar quem? Vou somar 10 mais 10 mais 10. Então, esse somatório será quanto? 30. Gabarito letra B. Próxima. Analise a planilha a seguir. Ok. Com base no Microsoft Excel, poderia ser o Calc, seria a mesma coisa. Qual alternativa apresenta, respectivamente, as fórmulas aplicadas nas células? Ele quer B6, ele quer B7 e B8. Tranquilo. Observa que a primeira está calculando o total. Ele está calculando o total. Então, ele fez uma soma desse intervalo aqui, ó, de B2 até B5.
Então, igual soma de B2 até B5. Já seria a primeira opção. Não seria a letra A, porque tem ponto e vírgula. Não seria a letra C pela mesma razão. Então, ficaria entre B e D. Agora, veja, quantos funcionários tem o salário maior ou igual a 1.800? Então, observa que ele quer contar. Ele contou 2, ó. Ele contou 2.300, contou 1.890. Então, ele fez uma contagem segundo uma condição, maiores ou iguais a 1.800. Olha para as alternativas. Ó. Então, eu vou fazer uma contagem. Então, qual seria a função? Seria assim, ó, igual fazer uma contagem se obedecer determinada condição. Ó. Se de B2 até B5 eu observar que existem valores maiores ou iguais a 1.800, eu faço o quê? Uma contagem, beleza? Então, está verdadeiro aí, ó, seria a função igual conte-se. E a última, ele quer o menor salário. Ora, se ele quer o menor salário, eu não vou trabalhar com o máximo, eu vou trabalhar com o mínimo ou menor. Então, veja, eu vou apagar isso aqui. Sendo assim, como ele quer o menor salário, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o seguinte, ó, igual mínimo menor de todos de B2 até B5. O menor de todos sairia 1.600, que é o que está sendo apresentado aí na tela. Outra maneira de calcular seria você digitar igual menor. Menor indica ordem. E o que é que eu quero? O primeiro menor, que é o mínimo. Então, observa a diferença do mínimo para o menor, é que o menor indica uma ordem. Eu quero o primeiro menor desse intervalo de B2 até B5. Então, o gabarito ficaria letra D. Próximo. Docentes e servidores de universidades fazem uso intensivo de planilhas eletrônicas para a gestão acadêmica. As funções de planilhas possibilitam a automação dos dados e potencializam a produtividade. Considere o seguinte cenário no uso do aplicativo LibreOffice Calc, versão 7. As células C5 a C9 estão populadas, respectivamente, com os seguintes valores: 4,5, 6,1, 7,2, 9,3 e 3,3. Tais valores são as notas obtidas por alunos em uma determinada disciplina. A nota mínima para aprovação naquela universidade é 6. O código AP representa aprovado e RP representa reprovado. Uma função inserida na célula D5 e replicável nas demais células permite inferir corretamente, a partir da nota da célula C5, a condição do aluno como AP ou RP. Então, olhando para as alternativas, ele está utilizando a função se. Então, vamos ver como é que isso funciona. O que acontece? Então, estão aqui os valores de C5, C6, C7, C8 e C9, na sequência que ele deu. A função que nós iremos utilizar é a função se. Observa que a função se, ela tem algo para avaliar, que seria a condição. Qual é a condição que ela vai utilizar? É a condição de valores da média ou valores de uma nota serem maiores ou iguais a 6. Então, ele vai verificar isso aqui, ele vai fazer um teste lógico, ele vai fazer uma avaliação. Então, C5, que é 4,5, será que é maior do que 6? Verdadeiro ou falso? Então, isso aqui seria falso. Então, sairia o quê? Reprovado. 4,5 é igual a 6? Verdadeiro ou falso? Falso. Então, no caso aqui, você verifica que a resposta seria reprovado. Tranquilo? Então, veja que o gabarito seria letra A. Coloquei para vocês a seguinte estrutura. A função se, ela vai fazer um teste. Você vai verificar que tem uma resposta se o resultado for verdade e tem uma resposta se o resultado for falso. Essa ideia do falso é um valor contrário. Então, o que foi que aconteceu? Se, no caso aqui, por exemplo, C5, que é o valor que está ao 4,5, for maior ou igual a 6, porque ele diz o seguinte, olha, nessa universidade, a nota mínima é a partir de 6. Se a partir de 6 pode ser igual a 6 ou pode ser maior. Eu não posso digitar no Calc e nem no Excel assim, ó, igual maior. Não posso. Eu só posso digitar assim, ó, maior igual. Isso aqui estaria correto. Olha só, a partir de 6, então teria que ser igual ou maior, ou seja, maior ou igual. Se C5 for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, qual é o resultado que eu espero? Que a pessoa esteja aprovada.
Caso contrário, com a negativa disso aqui e algo contrário, a pessoa estará o quê? Reprovada. Tranquilo? Fecha um parênteses. Então, realmente, o gabarito aí seria a letra A. Próximo. No Microsoft Excel, a ferramenta quebrar texto automaticamente. Ela é utilizada para... Então, observe esse exemplo aqui. Eu digitei Instituto Federal em Educação do Sergipe, cliquei na ferramenta quebrar texto automaticamente, que está aqui no grupo alinhamento, ó, na página inicial, e aí ele quebrou a linha. Então, o gabarito seria letra A, quebrar texto dentro de uma célula. Próximo. O Excel é um aplicativo de criação e gerenciamento de planilhas eletrônicas, além de também ser possível criar gráficos. O comando que cria automaticamente um gráfico de barras em uma nova guia a partir das células selecionadas de uma planilha é a tecla F11. Então, observe o seguinte, eu digitei esses valores aqui no Excel, pressionei F11, ele criou uma nova guia chamada gráfica e gerou esse gráfico editável aqui no formato de barras. Então, tá aqui, ó, barras em uma nova guia. Qual foi a tecla de atalho? F11, gabarito letra C. Próximo. Um arquivo cuja extensão é PPTX poderá ser aberto em qual aplicativo? No similar dele. Por exemplo, não tem PowerPoint nas alternativas. Então, eu vou procurar o similar do PowerPoint, que é o Impress. Então, o gabarito seria letra D, LibreOffice Impress. Próxima. Os navegadores web usados em universidades utilizam recursos com a função de conectar o usuário e a internet. Nesse contexto, o proxy é definido como O que é que seria esse proxy? Observe o seguinte, vou clicar aqui no proxy para você perceber. Então, o servidor proxy ele vai permitir que um computador cliente solicite algo na internet e ele busca esse conteúdo na web, na www, e traz de volta para o usuário. Então, ele vai servir como um computador intermediário. Então, o que é que seria o proxy? O proxy é um servidor intermediário que devolve ao cliente as respostas de requisições que são solicitadas a outros servidores. Então, voltando aqui para as alternativas, gabarito seria a letra C. Próxima. No sistema operacional Windows 10, é possível encontrar as funcionalidades de atalhos no teclado para manipular arquivos e funções dentro de diferentes softwares. Para abrir uma nova aba dentro do navegador Google Chrome, versão português, é usado que atalho. Então, eu quero uma nova aba. Seria preferível, pessoal, que o examinador utilizasse a nomenclatura nova guia, porque nova aba é mais para o Mozilla Firefox. Olha só, nova aba no sentido de guia seria Ctrl T, gabarito letra C. Se fosse uma nova janela, aí seria Ctrl mais N. Aqui seria uma nova janela. Então, realmente, o gabarito aí seria a letra C. Próxima. Qual é o caminho do navegador Google Chrome para ativar a opção que, ao fechar o navegador e abrir novamente, as guias e as janelas que estavam abertas antes sejam restauradas? Você pode utilizar como atalho o Ctrl mais Shift mais T, mas também você pode ativar o seguinte. Vamos supor que você abriu 3 guias, fechou o navegador. Você quer retornar com essas 3 guias abertas. Como é que eu faço para configurar essa opção no navegador Google Chrome? Você faz o seguinte, ó. Você vai aqui nos 3 pontinhos, clica em Configurações. Ao clicar em Configurações, você vai perceber que ele vai abrir uma janela que permite você trabalhar aqui, ó, com as configurações de inicialização. Tá bem claro aqui. E nela você tem aqui, ó, abrir nova guia ou continuar de onde você parou. Ou seja, se eu tivesse aqui 3 guias abertas, com essa opção marcada, ao fechar e retornar, as 3 guias seriam abertas. Então, o gabarito aí seria a letra C. Configurações, inicialização, continuar de onde você parou. Gabarito letra C. Próxima. Um cliente de correio eletrônico ou e-mail é um programa que permite enviar, receber e personalizar mensagens de correio eletrônico.
são considerados programas clientes de e-mails. Quem são eles? Um deles seria quem? O Thunderbird, o Outlook, o Outlook Express e o Eudoro. Então você marcaria aí a letra B. Próximo. Serviços de correio eletrônico são sistemas que permitem o envio, o recebimento e o gerenciamento de mensagens eletrônicas, conhecidas como e-mails. Esses serviços funcionam por meio de protocolo de comunicação, como SMTP, POP ou IMAP. Eles possibilitam a troca de mensagens entre usuários através de uma rede de computadores de forma rápida e eficiente. É considerada uma característica do protocolo IMAP. Então veja o seguinte, o protocolo de e-mail ele é um conjunto de regras e padrões que permitem a troca de mensagens eletrônicas entre diferentes sistemas de correio eletrônico. Existem vários protocolos de e-mail, sendo os mais comuns o SMTP para envio de e-mails e o POP3 e o IMAP para recebimento de e-mails. Então olha só, as características do IMAP são o quê? Uma porta convencional, que seria a porta 143, seria a numeração onde ele vai trabalhar, e a porta segura IMAP-S seria a 993. Entre as características do IMAP, nós temos o quê? Mensagens mantidas no servidor. Ao contrário do POP3, que geralmente baixa e-mails para o dispositivo local, o IMAP mantém as mensagens no servidor. Isso significa que as pastas mensagens lidas, não lidas e outras informações são sincronizadas entre cliente de e-mail e o servidor. Então, o gabarito da questão seria a letra B. Permite o acesso a e-mails em vários dispositivos sem baixá-los. Observe que a ideia aqui é manter na internet. Próxima, são protocolos da internet usados para gerenciar os e-mails. Você viu na questão anterior que ele citou o POP3, o IMAP e também o SMTP. Nesse caso, você tem a letra A como resposta, POP3 e IMAP. O POP3, a sua porta convencional é a 110. Ele vai receber e baixar e-mails no servidor. O POP3S, cuja porta é a 995, já está dizendo que é segura, ele vai receber e-mails de forma segura. SSL e TLS, que são protocolos criptográficos para segurança. Tem o IMAP, que é a porta convencional, é a 143, ele vai acessar e gerenciar e-mails no servidor. Tem o IMAP-S, que seria a versão segura do IMAP, 993 é a porta de acesso, ele vai permitir acessar e-mail de forma segura através das camadas criptográficas SSL ou TLS. O SMTP, que trabalha na porta 25, ele vai enviar e-mails para servidores de e-mail, e o SMTPS, que seria a porta 587, para enviar e-mail de forma segura. Então, no caso, o gabarito seria a letra A. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixo o material para que você possa utilizar em vários concursos que você possa participar no futuro. Lembre-se de acessar meu outro canal, que é o GEC Plus, onde eu trato questões de raciocínio lógico e outras disciplinas. E com isso, eu encerro a correção dessas questões e espero ver você nas próximas aulas. Até mais!